Falamos agora com o Bispo da Diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Dom Manuel Linda, sobre o livro Paz e Futuro da Humanidade, que é apresentado esta quarta-feira pelo Ministro da Defesa. Dom Manuel, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Como disse no início, é um livro que resulta de um seminário. Ele foi realizado em que contexto, este seminário Paz e Futuro da Humanidade? No contexto da nossa peregrinação militar nacional a Fátima, que já vai na 37ª edição, e pela primeira vez inseriu-se, digamos, esta reflexão sobre um tema que tanto importa, sob o ponto de vista ético e até sob o ponto de vista religioso. Evidentemente que aquilo que deu pretexto à realização do seminário foi também o centenário das aparições de Fátima e foi inclusivamente o centenário da Primeira Guerra Mundial, que nós de outra forma tínhamos vindo a assinalar com outras comemorações nos anos anteriores. Portanto, centenário da Primeira Guerra Mundial, centenário das aparições de Fátima, tudo isto convergiu para a reflexão sobre o tema da paz, que tanto importa à humanidade. E o tema da paz foi refletido no contexto das Forças Armadas. Aparentemente são temas que se distanciam ou eles têm que ser tratados conjuntamente para garantir precisamente a paz na humanidade? Foram tratados de forma polissémica, como uma orquestra que cada um com os seus vários naipes de instrumentos, desde as palhetas ao sopro, digamos, aos metais, à percussão. Isto é, tem um tema de natureza teológica, que foi tratado pelo Sr. Bispo de Leiria Fátima, extraordinário. Tem outros temas de natureza ética, que, por exemplo, a intervenção humanitária, um excelente trabalho de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, e tem outros de natureza política, também outro excelente trabalho, excelente texto do nosso Presidente da República. Para além do contributo das religiões, e neste caso concreto, até curiosamente, nem se refletiu tanto na religião católica, mas nas religiões, digamos, de ambiência protestante, ou a Igreja Lusitana da Comunhão Anglicana, a Igreja Metodista, enfim, quer dizer, todo um conjunto de voz, de polissemia, que no seu conjunto dão exatamente o tema dominante e a reflexão alargada sobre a paz. Podemos, ou pode apontar algumas conclusões desse seminário que estão contidas no livro? A grande conclusão é a necessidade de cada um dar o seu contributo para uma humanização da sociedade. Quando ela acontece, evidentemente que as pessoas são mais pacifistas, mais abertas à relação com o semelhante. Isto a nível individual e a nível inclusivamente grupal, do Estado com o Estado. E, portanto, desde a relação pessoal até à relação internacional, direta ou indiretamente, as coisas estão ali referidas. Sem esquecer que, de facto, neste tempo, grande parte das guerras não são ditadas pela religião, mas aparece na grande comunicação social como se fossem guerras religiosas. Pensemos, por exemplo, na relação entre o Islão radical ali do Médio Oriente e outras dimensões que não são desse Islão. Mas o grande Islão não é ele o culpado da guerra, bem pelo contrário. São deturpações de vivências religiosas? Aquele que é desestabilizador profissional da sociedade, se é que se pode dizer assim, aquele que interessa a meter areia na engrenagem, esse usa o nome da religião para dizer que a guerra é feita por defender os valores da sua religião. Mas não é assim. A grande religião não é violenta. Não é violento o Islão, não é violento o cristianismo, não é violenta nenhuma outra dimensão. Daí essa necessidade de, como aconteceu no seminário, um tema religiões, a guerra e a paz, porque de facto é necessário debatê-los em conjunto, precisamente para apurar o que é religioso, o que não é religioso, e o que provoca a guerra e o que não provoca. E fundamentalmente para desmistificar o violento. Aquele que, de facto, arranja argumentos para defender a sua posição, são argumentos de natureza falsa. Quando diz que é por motivos da religião, ele é um falsário, está a mentir. A religião, não. Nenhuma religião prega o ódio e, portanto, a primeira tarefa de construção da paz é desmentir aquele que é falsário e que diz que faz a guerra por uma determinada dimensão quando ela não está lá presente. E é uma consideração que me leva a um outro tema que gostava que comentasse e que acredito esteja também patente nas páginas do livro que hoje é apresentado, que é sobre o papel dos capelães militares em contexto bélico, como foi na Primeira Guerra Mundial e como foi e como é depois nos vários ambientes
onde estão as Forças Armadas e as Forças de Segurança. Que papel continua a desempenhar a presença do religioso em meio militar, nomeadamente católico? De todos os âmbitos. Em primeiro lugar, até no sentido humano, do aconselhamento, do aconselhamento não é tanto, do escuta, da dimensão psicológica, do convívio, às vezes inclusivamente da mediação com as famílias, quando há problemas e tudo isso. E depois, a dimensão ética. O capelão, numa situação de extrema urgência, tem de chamar a atenção aos seus comandantes que determinada ação pode ser eticamente correta ou incorreta. E, fundamentalmente, claro, aquilo que nos caracteriza é a dimensão religiosa. Uma das vertentes que constituem a pessoa humana, nós acreditamos, é a religiosa e não pode ser sufocada. E por isso mesmo é essa que dá sentido à nossa presença no contexto das Forças Armadas, das Forças de Segurança. O homem e a mulher que servem as Forças Armadas e as Forças de Segurança são pessoas e, como tal, têm esta dimensão, ou podem não ter. E por isso é necessário também a presença da dimensão religiosa em contexto militar? Fundamentalmente em tempo de campanha, em contexto, digamos, em que as pessoas não podem ter a sua dimensão religiosa de forma habitual porque estão numa zona absolutamente longínqua. Imaginemos quando tínhamos forças destacadas no Afeganistão. Agora temos um grupinho pequenino, mas é um grupinho de cooperadores técnico-militares. Por exemplo, pronto, para voltar outra vez a este caso do Afeganistão, se não tivesse lá um sacerdote que acompanhasse a força destacada, obviamente não poderia haver uma dimensão religiosa da celebração do domingo, da missa, do contexto do Natal, da Páscoa, tudo isso. Que ligação tem o tema de Fátima, do centenário das aparições, o tema da paz aí proposto a todo este debate promovido pela Diocese das Forças Armadas? Repare que o tema da paz está omnipresente na mensagem de Fátima. Começa 2 anos antes das aparições de Nossa Senhora com as aparições do anjo, que se define a si próprio como eu sou o anjo da paz, eu sou o anjo custódio de Portugal, diz noutra aparição. Depois, Nossa Senhora manda tantas vezes rezar o terço para alcançar o fim da guerra e obterem a paz. E tudo termina exatamente, digamos, na última aparição, com a promessa de que a guerra vai acabar e, digamos, virão novos tempos para a humanidade. E depois já não falando nas aparições que a serva de Deus, Lúcia, de Jesus, tem depois já em Tui, em Espanha, e que volta outra vez à ressonância do tema da paz. Portanto, ela está presente desde o princípio até ao fim das aparições de Fátima. Todo este projeto, o seminário e agora a publicação do livro, que papel é que tem para o dinamismo que quer, por certo, imprimir na presença da Igreja Católica no âmbito militar? Os capelães e esta estrutura que nós chamamos de ordinariato castrense, ou então dito numa linguagem mais simples, a Diocese das Forças Armadas, das Forças de Segurança, não quer ser apenas, digamos, estar presente para celebrar a missa no dia da unidade, quando falece algum militar, particularmente, digamos, os já reformados, as pessoas às vezes com mais idade, tudo isso. Essa é uma dimensão que nós cumprimos, mas não é essa a que dá razão de existir a nossa presença. Nós queremos ser também agentes culturais, agentes de reflexão e, fundamentalmente, agentes éticos. A reflexão da ética leva-nos exatamente à grande coordenada, ao grande pensamento, que é que numa determinada situação somos chamados a fazer. E, portanto, esta foi uma primeira de uma reflexão que, se Deus quiser, continuará com outras, porventura, já este ano. Porque o que é necessário fazer não é só estritamente militar, não é? Os militares têm hoje uma formação absolutamente extraordinária e também enquadram a ética, mas evidentemente que a nossa formação contínua ao longo da vida deve levar-nos à reflexão continuada sobre estes temas. Ora, julgo que para a ética nós somos, de alguma maneira, profissionais e, portanto, profissionais entre aspas. Portanto, não fica nada mal que a assistência religiosa chame os militares para dizer vamos refletir sobre este tema ético. E os resultados estão neste livro que agora se apresenta. Muito obrigado. E é o primeiro resultado, se Deus quiser, de uma série que... Disse que este ano já poderá propor outra reflexão? Sim. Vamos ver se conseguimos também realizar, no contexto da peregrinação, qualquer coisa de semelhante. Muito bem. Muito obrigado, Dona Linda, por ter estado neste programa e felicidades para esse trabalho. Obrigado, eu. No ambiente militar.